Gente, agora eu queria vir conversar com vocês aqui sobre os meus exames, que eu peguei o resultado, fui na médica, né? Segunda-feira, lembra que semana passada eu tinha ido fazer uma alteração da tireoide, a mulher falou que tinha visto alguma coisa, não quis me dar muita informação, e segunda-feira eu fui à médica e peguei os resultados. Vocês querem a boa notícia ou a má notícia antes? Bom, a boa notícia é que eu não tô morrendo. A notícia é pra quem gosta de mim, né? Já passei limites, não é um dia muito bom, não estou morrendo ainda não. Glória a Deus! Mas a má notícia é que eu realmente estou com tireoide de Hashimoto, né? Tireoide de Hashimoto O que significa que eu vou ter que tomar remédio pro resto da minha vida. Só para fazer um resumo, né? Quando eu tava fazendo exames para engravidar, fui fazer um check-up na endocrinologista, eu descobri que a minha tireoide estava assim no limite para desenvolver tireoide de Hashimoto, tireoidite de Hashimoto. Como se tivesse assim, 3 seria considerado Hashimoto, a minha tava 2,7. Então, antes mesmo de eu engravidar, eu já comecei a tomar medicação. Durante toda a gravidez, eu tomei o medicamento. É muito importante fazer essa avaliação, porque muitas mulheres, sei lá, abortam ou têm dificuldade para engravidar e nem se dão conta que pode ser questão hormonal, né? Então, graças a Deus, eu descobri antes. Só que eu ainda não tinha tireoide de Hashimoto. Então, a Jolie nasceu e eu fui tentando fazer o desmame do medicamento, né? Até parar completamente. Parei. E aí eu comecei, como eu conheço bem meu corpo, eu falei, não, tem alguma coisa off. Alguma coisa errada não está certa. E aí voltei na endocrinologista, fiz todos os exames e realmente estou com tireoidite de Hashimoto. Quando eu falei sobre isso semana passada, muita gente perguntou aqui, Rê, você não acha que isso pode estar relacionado à doença do silicone? Enfim, pode ser que sim, pode ser que não, gente. Mas doenças autoimunes, tireoide, enfim, são muitas vezes hereditárias. E a minha avó tem tireoidite de Hashimoto. Então eu acredito que no meu caso é do DNA, filho. Mas assim, gente, amei, não tô reclamando, tô conversando só com vocês. Na verdade, pra ser bem sincera, eu saí dando glória a Deus, literalmente, do consultório da médica, porque eu tô saudável, sabe? E o problema foi solucionado, né? Encontraram um problema ali, porque eu tenho sentido efeitos colaterais, mas ela checou, ela fez um check-up, então ela checou meu rim, meu pâncreas, meu fígado. Eu já tive pancreatite, então eu sempre fico checando, né, pra ter certeza que tá tudo certo. E minhas taxas de cálcio, de ferro, tá tudo bem, só minha vitamina D que deu um pouco baixa. Na gravidez da Jolie eu suplementei, então minha vitamina D tava top. Aí ela nasceu, parei de suplementar, deu uma caída. Eu não sou a pessoa que vive no sol, então, enfim, já era esperado. Mas eu tô super feliz, assim, porque tem uma solução para o meu problema, sabe? Só disso já é motivo de dar glória a Deus. E o que acontece, né, quais são os efeitos colaterais quando a tua tireoide não tá boa? No meu caso, tá? O que eu sinto? Cansaço, uma irritabilidade sem muito motivo, tipo, olha, haja Espírito Santo aqui, domínio próprio, porque a gente fica mais irritada. Eu malho, como super certinho e meu metabolismo tá extremamente lento. Então ela falou assim, não, pode ter certeza que com remédio tudo isso vai regular. E como eu tinha parado, eu fui sentindo, né, gente? Eu falei pra vocês, eu como super certinho, tava amamentando, não emagrecia, tava fazendo esforço assim 3 vezes mais do que eu teria que fazer pra perder 1 quilo. E se no começo o negócio tava lá na balança. Então, a dificuldade eterna pra emagrecer. E eu tô só comentando isso com vocês, gente, porque às vezes eu escutei casos de pessoas que achavam que estava até com depressão. E não era depressão, era problema hormonal. Porque mexe com tudo, né? Então, às vezes tem alguma coisa off aí acontecendo no teu corpo e você não tá conseguindo entender. Então, é sempre bom fazer um check-up pra ver se tá tudo certo. Olha, mulher sofre, né, gente? Só o quê? Então, tem que ficar de olho mesmo nessas coisas. Só finalizando esse assunto, gente, é que eu estou tomando remédio. Terei que sempre tomar remédio, mas eu acredito muito que nós somos o que comemos, né? Então, quem tem doenças autoimunes, porque a tireoidite de Hashimoto nada mais é que uma inflamação à tireoide, o nosso próprio corpo se autodestruindo, combatendo, né? Com anticorpos. Então, uma dieta específica é ideal. Coisa uma doença um pouco complexa porque ela é muito relativa. Tem gente que realmente o consumo de glúten vai piorar essa condição, né? Mas é relativo.
por exemplo, como a minha médica falou, a gente tem que fazer um estudo, por exemplo, corta glúten para ver se os anticorpos abaixam ou aumentam, né? Eu, no caso, quase não como glúten, quase não como açúcar, que é um alimento inflamatório ao corpo, mas eu não como. Então, assim, tem que encontrar a causa para chegar à remissão da tireoide de Hashimoto, que é possível, né? A cura não é possível, mas a remissão é. E eu acredito que a alimentação influencia muito, sim. Ó, isso aqui eu falo no canal há anos. Queda capilar pode ter inúmeras razões, inúmeros motivos. Aí você vê nego vendendo pílula pra fazer, né, pra fortalecer o cabelo, pra evitar queda capilar, pra fazer o cabelo crescer mais rápido. Você vai testando as coisas, as dicas. Não que suplementação não seja boa, é ideal, mas sabendo a causa, né? E aí, quando você vai ver, você vai testando as dicas, quando você vê, você tá careca. Por isso que, assim, se tem alguma coisa normal no seu corpo, dê atenção, porque é o teu corpo avisando que algo não está certo. Vou até aproveitar que eu tô falando isso já, sobre queda capilar, porque muitas mulheres, o terror do pós-parto, um dos fantasmas do pós-parto é a queda capilar. E, gente, isso vai acontecer, e olha que eu procurei, eu perguntei pra médico, eu fui atrás de suplementação, eu tomei várias coisas. E a queda capilar, se ela tem que acontecer, ela vai acontecer. Em umas mulheres mais, em umas mulheres menos. Mas é hormonal, é o hormônio ali se equilibrando. Então, vai acontecer. Óbvio que se continuar por muitos meses ali, você tem que buscar ajuda médica, porque pode ser um desbalanço hormonal, né? Algo mais sério. Mas até suplementação com zinco, que eu vi que estava relacionado à queda capilar, no pós-parto, eu tomei. Porque assim, eu tô falando isso porque tem muitas suplementações hoje no mercado, né? E eu já vi várias pessoas falando assim, eu tomei isso aqui pro pós-parto e me ajudou na queda capilar. Mentira, porque você vai ver a composição ali e é uma vitamina que tem biotina. Biotina ajuda no crescimento capilar, gente, mas não vai influenciar em absolutamente nada numa queda capilar pós-parto que tá relacionado a hormônio e não falta de biotina, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, entendeu? Eu tô recebendo muita mensagem assim, retira o silicone, é o silicone que causou Hashimoto e tal. E eu sei que quando influenciadores começam a falar sobre um tipo de assunto, causa muita comoção, muita paixão, muito interesse, né? E realmente, gente, o silicone é um corpo estranho, é algo relativamente novo, né? Que as mulheres começaram a usar, mas não é tão simples assim, tira o silicone. Porque, tipo, é uma cirurgia, eu penso várias vezes assim, gente, o que eu vou fazer com silicone, sabe? Eu faço exames periódicos para ver se tá tudo certo, mas é uma cirurgia e hoje eu tenho outra cabeça, sabe? Eu tenho um trauma de cirurgia. Hoje eu falo com toda certeza que aos 33 anos, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria colocado silicone, mas são coisas, decisões que a gente toma na nossa vida que não dá pra voltar atrás. Então, eu não sei o que eu vou fazer com relação a isso, mas com relação a Hashimoto, como eu falei, é uma doença muito complexa. Então, muitas pessoas têm a doença de Hashimoto e não têm silicone, inclusive homens. Mas tem que ser estudado de forma individual, né? Porque o glúten pode ser um target, o leite, algo que você come, até um simples ovo pode ser, né? Um target. É uma doença hereditária, né? Então pode ser por isso. Então tudo tem que ser estudado paciente por paciente, individualmente, e tirando uma coisa, cortando uma coisa para ver se o corpo, se a doença entra em remissão e você melhora, porque eu não sou uma pessoa conformada. Vou tomar remédio, mas quero também que a doença entre em remissão, para que eu tenha ainda mais qualidade de vida, entende? Se não é que venham, Senhor disse, não é. E os animais, luz do Senhor. Canta, filhinha. Filha, não é pra comer. O celular não pode vir comer. Ô, gente, eternidade não é filme da Disney, não. Você tá achando que você vai passar a eternidade com seu marido, morando na fazenda? Eternidade não tem esse negócio de marido e esposa, não. Pelo amor de Deus, gente. É outro nível, outro nível. Queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o pai, só cantando assim. Eu sei de
uma coisa, que se eu morrer antes eu acho bom, James não casar que eu pego ele de jeito na eternidade. Eu pego. Bom dia, gente. São 8h30 aqui da manhã agora. Já coloquei a Jolie pra dormir, tá na primeira sonequinha. E vim aqui conversar com vocês sobre essa questão, essa dúvida que muita gente tem, né? Inclusive eu já tive. Vamos nos reconhecer no céu? Sim ou não? Eu não sei porquê, mas é uma coisa... Eu também cresci escutando, assim. Eu lembro de escutar na infância. A gente não vai se reconhecer no céu, mas não tem nenhum fundamento bíblico, então a gente vai. Ó. Coloquei vocês no tripé, peguei a Bíblia, porque a gente tem que provar, é aqui. Fale de como será no céu, mas deixa bem claro pra gente que nós vamos nos reconhecer, e ao contrário da ideia de que muita gente tem, né, que nós vamos ser o espírito aí vagando, né, pela eternidade, nós vamos ser transformados, mas a gente vai estar com Jesus no nosso próprio corpo, assim como o próprio Jesus voltou no seu próprio corpo para se apresentar aos discípulos depois da morte dele. Vou ler aqui para vocês Lucas 24, a partir acho que do 30 e 35, é que a minha Bíblia é a mensagem, então ela tá em texto e não em versículos, mas acho que é a partir do 35 aí nas outras versões. E aí Jesus morreu, né, e os discípulos estavam lá super chateados, dando contexto para vocês. E enquanto falavam, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Mas eles pensaram que estavam vendo um fantasma e ficaram morrendo de medo. Ele, porém, os tranquilizou: não fiquem preocupados, nem deixem que a dúvida os dominem. Olhem as minhas mãos, olhem os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim, examinem-me da cabeça aos pés. Um fantasma não tem músculos e ossos. Enquanto dizia isso, mostrou a eles as mãos e os pés. Eles ainda não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Era bom demais para ser verdade. E ele perguntou: vocês têm comida aqui? Eles trouxeram um peixe que havia assado, e ele comeu o peixe na presença de todos. Ou seja, Jesus não só apareceu de carne e osso, como ainda pediu comida, né, para provar que, apesar de ser um corpo transformado e espiritual, ele ainda sentia fome. Então, gente, nada, absolutamente nada que está na Bíblia está simplesmente por estar. É tudo uma revelação, né, para que através do Espírito Santo a gente possa compreender os mistérios, né? Por que Jesus pediria comida, né? O que está ali, o que aquilo está tentando falar pra gente? Em Apocalipse, se eu não me engano, 1:5, também fala sobre... Fui checar, Apocalipse 1:5 mesmo, fala que Jesus foi o primeiro filho a ressuscitar. Quem são os outros filhos? Nós. Ou seja, a ressurreição de Jesus é um exemplo de como será com a gente também, né? Já que ele é o futuro. Ou seja, isso traz evidências que nós seremos nós mesmos, num corpo transformado, podendo desfrutar de coisas boas na vida, como comer, por exemplo. Ou beber café. Será que vai ter café no céu? Jesus também fala, na última ceia com os discípulos, que ele não beberia do fruto da videira novamente até que se encontrasse com os discípulos novamente na eternidade. Então, isso prova mais uma vez que nós estaremos no nosso corpo, porém um corpo glorificado, né? São todas evidências que nós realmente seremos quem somos, né? Ele acordou aqui. Mas o que deixa claro, gente, que assim como Jesus morreu e ressuscitou e foi reconhecido pelos seus amigos, pelos seus discípulos, da mesma forma, por Jesus ser o exemplo da morte e ressurreição, nós também seremos. Mateus 8:11 também fala que no céu nós veremos Abraão, Isaac e Jacó. Né? Nós os veremos. Não fala que veremos um espírito reencarnado de quem foi. Não, nós veremos Abraão, Isaac e Jacó. Essa aqui é pentecostal. E porque eu sei que não é reencarnado, né? Não é uma outra pessoa que um dia foi Isaac e Abraão, porque a Bíblia fala que está destinado o homem a morrer apenas uma vez, vindo depois o juízo final, consequentemente a vida eterna. Então, assim, não dá para acreditar
se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar nela inteira, né? Não dá pra ter meias verdades ali, não dá pra acreditar numa parte e não acreditar em outra. Ou você acredita ou não acredita. E é o que tá escrito. Então, assim como nós lemos hoje sobre a história de Abraão, Isaac e Jacó, e os reconheceremos na eternidade, e os discípulos reconheceram Jesus, dessa mesma forma vocês me reconhecerão. E nós reconhecemos Jesus, e eu reconhecerei o James, e enfim, a Bíblia não fala nada sobre nós não nos reconhecermos, né? Isso aí foi uma teoria criada na cabeça de algumas pessoas, né? Porque fala, nossa, se eu chegar no céu, meu marido não estiver lá, eu vou sofrer. Mas Deus é perfeito, gente. E ele deixa bem claro que no céu não haverá dor e nem sofrimento. Óbvio que o céu não é para todos, né? Então nem todos estarão lá. E por que eu falo que o céu não é para todos, gente? Porque muita coisa que muita gente ama aqui na terra não vai estar rolando lá no céu, entendeu? Muitos prazeres aqui da carne não vão existir no céu. E quem ama o pecado odeia a Deus e vice-versa. Por isso que eu falo, aprenda a se deleitar na presença de Deus, porque é isso que você vai estar fazendo lá. Muitas coisas legais, mas a prioridade vai ser a adoração a Ele. E só quem aprende assim, a se deleitar, ficar na presença dEle, gostosinho, sabe que não tem coisa melhor? Aprender a apreciar o nosso momento de adoração a Deus, porque eu sempre falo aqui pra vocês que pra mim não tem coisa melhor. Quando eu entro na presença de Deus, é quando eu me sinto completa. E a gente tem que começar a apreciar esse momento de adoração, de plenitude aqui na terra, porque é algo que a gente vai estar fazendo lá no céu. Eu sei que, embora eu vá reconhecer o meu marido, eu não vou ter esse sentimento de amor entre homem e mulher que eu tenho por ele, né? Mas tudo bem, porque o outro amor vai me preencher, um amor sobrenatural, gente. E a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para nós. Então, assim, tipo, é uma perfeição que a gente não consegue entender, mas que anseia com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, pelo Criador, por quem nos formou, né? Então, amada igreja do Senhor, não perca tempo. Porque esse mundo é passageiro. Piscar de olho, hoje você tá aqui, amanhã você não tá mais. Não viva hoje achando que você é eterno, porque não é, meu filho. Amanhã você pode bater as botas aí. Viva para a eternidade, buscando a eternidade.